Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui reunidos para louvar o Senhor nosso Deus. E na presença desse Deus maravilhoso, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo, nós vamos consagrar as nossas vidas para que assim nós possamos suportar esse momento tão difícil que estamos passando. É impossível não falar desse momento. É impossível deixar que tudo vá a contento, você, eu, sendo indiferente à situação em que nós estamos vivendo. Vamos iniciar o nosso culto com essa melodia. E nesse momento, você na sua casa, você peça perdão a Deus e diga: Senhor, dá-me o teu perdão para que somente assim eu possa cultuar-te. Em nome de Jesus. Conheci o mundo mal e com ele seus ardis. Me arrastei no lamaçal, tudo isso porque eu quis saber mais que qualquer um, construir algum amor onde a paz pudesse ser a verdade pra eu ver. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Eu conheço agora sim a clareza de Jesus. Foi das trevas que eu vim, encontrei-me com a luz. Hoje eu quero sim saber do meu mestre Salvador. Quero dar-lhe meu louvor, eu só nele posso crer. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Foi assim que me salvou. Na liturgia de hoje, eu vou trazer uma reflexão sobre a liderança da nossa igreja. Porque eu não posso falar da liderança de outra igreja. Nós podemos incentivar a membresia da primeira igreja presbiteriana independente a ser submisso à sua liderança, a interceder pela sua liderança e ver
que o principal líder nato, foi Jesus Cristo. Então nós, como liderança da igreja, nós somos falhos, nós somos pecadores. Nós necessitamos da sua ajuda. Porque você é responsável pelo seu relacionamento com Deus. Não fique jogando para a liderança. Não fique dizendo que está sentindo falta de A, B ou C ligar para vocês, fazer uma chamada de vídeo para você. Não queira somente colocar nas costas da pastora Rosilene, nas costas do pastor Hermani, que eles é que têm o dever de ligar para você. Eles é que têm o dever de lhe procurar. Todos nós somos responsáveis por todos. Todos nós somos responsáveis por todos. Então não fique nesse jogo de empurra, querendo aceitar somente a visita da pastora, a visita do pastor Hermani. Considere-se privilegiado em ter uma mesa diaconal lhe acolhendo, em ter o conselho lhe acolhendo, em ter os líderes da igreja lhe acolhendo. Em Mateus 11, 29, Jesus Cristo diz assim, eu vou ler o 28, certo? Porque faz esse complemento com o 29. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Eu estou lendo esse texto porque nós costumamos a entregar tudo nas costas da nossa liderança. Mas Jesus Cristo disse, vinde a mim, vós que estáis cansados, que eu vos aliviarei. E interceda pela nossa liderança. Interceda pela nossa liderança. Louvemos ao Senhor nosso Deus com uma oração de adoração. Bondoso Deus e Pai, na tua presença, Senhor, nós queremos entregar as nossas vidas diante de ti, suplicando perdão, misericórdia, Senhor, para nós e para a nossa liderança, Deus. Concede, Senhor, a cada um dos líderes da nossa igreja, da primeira igreja presbiteriana independente e de toda a igreja presbiteriana nacional, saúde, sabedoria, que o corpo seja restaurado, o alimento da alma diariamente encontre o seu refúgio. Que eles possam em ti, Senhor, confiar. Que eles possam liderar um rebanho nos teus verdadeiros caminhos, ó Pai. Tem misericórdia, Senhor, da pastora Rosilene, tem misericórdia do pastor Hermani, tem misericórdia do conselho da primeira igreja, tem misericórdia da mesa diaconal, tem misericórdia, Senhor, de todos os líderes dos grupos, ó Pai, que trabalham em prol do engrandecimento do teu reino, Senhor. Que nós possamos compreendê-los nas suas atitudes, que nós possamos ajudá-los, ó Pai,
nessa caminhada, Senhor, que é árdua, é difícil, Senhor, mas nós podemos fazer a nossa parte. Em nome de Jesus, Senhor, por quem nós oramos te adorando, Senhor, porque Tu és digno de toda honra, todo louvor, toda glória e toda adoração. Por Cristo Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, o forte mediador, que me purifica e guarda até o fim. Consolador amado, meu protetor do mal, a solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou minhas dores todas, as mágoas lhe entreguei, nele tenho firme abrigo em tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei, ele faz-me puro e santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador, meu Jesus da guarda até da vida fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem abandonará, ser fiel e obediente aqui viver. Ao meu redor se acampa quem me protegerá, hoje quando face a face eu possa ver. Nos céus então entrando, na glória eu ficarei, com Jesus meu Salvador gozando enfim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Neste momento de confissão, nós vamos ler o que está escrito em Hebreus 7, 28. Hebreus 7, 28. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre. Todos nós somos constituídos como sacerdotes, mas nós somos fracos, nós somos falhos. Por isso que nós precisamos da presença de Deus constantemente nas nossas vidas, pois nós somos responsáveis pelo nosso relacionamento com Deus. Entregue a sua vida na presença de Deus nesse momento, nesse ato de contrição, nesse ato que você reconhece que é mortal e que é pecador. Peça perdão ao Senhor Deus em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Perdão para os seus pecados. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero
porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais de ti. No livro de Evangelho de João 3,18, diz: Meus filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas em obras e em verdade. E nisso conheceremos quem somos da verdade, e diante dele estaremos seguros em nossos corações. E perdoados estão os nossos pecados, pois nós estamos diante da nossa liderança com verdade. A nossa liderança nos trata com amor, com verdade, mas lembrando a todos nós que nós não somos perfeitos. Amém? Perdoados estão todos os nossos pecados, pois todos nós fomos lavados pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz. Neste momento de ofertório, eu queria agradecer as pessoas que mensalmente contribuem com seus dízimos e as suas ofertas. E gostaria de dizer: seja um dizimista comprometido com a sua igreja. Se todos os membros aceitarem este desafio, poderemos suprir todas as demandas e avançar em outras. Amém? Podemos suprir todas as demandas, mas a nossa igreja sempre tem que avançar. Nós somos chamados a irmos até os confins da terra para falar do amor de Jesus Cristo. Mas, infelizmente, nós vivemos no mundo capitalista. Deus suprirá todas as nossas necessidades. Te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela tua provisão. Nada tem nos faltado, pela tua proteção e por tua misericórdia. Em tudo tu és Pai, Senhor. Te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela tua provisão. Nada tem nos faltado, pela tua proteção e por tua misericórdia. Em tudo tu és Pai, Senhor. Te agradeço, ó Pai, te agradeço, ó Filho, te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelas nossas provações, pelas nossas famílias. Te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelos nossos irmãos, pela tua igreja. Te agradeço, ó Espírito do Senhor. Te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela tua provisão.
pela tua proteção e por tua misericórdia. Em tudo tu és Pai, Senhor. Te agradeço, ó Pai, te agradeço, ó Filho, te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelas nossas provações, pelas nossas famílias. Te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelos nossos irmãos, pela tua igreja. Te agradeço, ó Espírito do Senhor. Te agradeço, ó Espírito do Senhor. Oremos agradecidos por todos os dízimos e ofertas entregues, porque não existe oferta melhor do que você entregar a sua vida na presença do Senhor nosso Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus por este momento, Senhor, que nós estamos reunidos, ó Pai, como primeira igreja presbiteriana independente de Fortaleza, ó Pai. Somos agradecidos por cada visitante, ó Pai, que nesse momento junto conosco, ó Pai, está te cultuando, está se oferecendo, está entregando a sua vida diante da tua graça. Pois sem a tua presença nas nossas vidas, Senhor, é muito, muito mais difícil, Senhor, nós suportarmos as adversidades da vida. É por Cristo Jesus por quem nós oramos, agradecidos, ó Pai, pelo financeiro, Senhor, da nossa igreja, pela área financeira, Senhor, de cada família, Senhor, aqui representada, Pai. É por Cristo Jesus por quem nós oramos agradecidos, ó Pai, porque tu não tem deixado faltar o pão diário, ó Pai. Dá, Senhor, o nosso coração uma chuva de bênçãos, ó Pai, para que nós tenhamos um coração sempre agradecidos, ó Pai. Coloca amor, Senhor, nos nossos corações, para que nós possamos transmitir também este amor. É em Cristo Jesus por quem nós oramos agradecidos. Louve ao Senhor. Cantai hinos de glórias ao Senhor. Esse Deus que é digno de receber todo louvor e toda a adoração, Ele está neste momento, neste lugar. No lugar onde você está, Deus está presente. Ele é santo. Então você está no lugar santo dos santos. Amém? Passamos o nosso momento de louvor. Mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que não haja chuva sobre a terra, mesmo que não haja ovelhas no curral, mesmo que na terra sobrevenha o mal, louvarei a Ele na paz ou na guerra. Louvarei seu nome enquanto eu viver, e quando aqui da terra eu desaparecer, nem mesmo assim o meu louvor encerra. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei.
da figueira minta, mesmo que não haja chuva sobre a terra, mesmo que não haja ovelhas no curral, mesmo que na terra sobrevenha o mal, louvarei a Ele na paz ou na guerra. Louvarei seu nome enquanto eu viver, e quando aqui da terra eu desaparecer, e mesmo assim o meu louvor encerra. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. Yeah, yeah, Jeová, Ele é Jeová. Yeah, yeah, Jeová. Yeah, yeah, Jeová. Yeah, yeah, Jeová. Ele é Jeová. Yeah, yeah, Jeová. Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo, tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigo, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo,
Este é o momento de nós recebermos a palavra que foi preparada para os nossos corações. Você lembra o episódio de Nicodemos? Você lembra como Jesus o tratou? No episódio do encontro de Nicodemos com Jesus Cristo o chamou e deu uma palavra de ânimo e uma palavra pessoal. E é como Jesus Cristo nos trata. E é como a nossa liderança nos trata. É com amor, com carinho. Mas às vezes você quer mais e mais. E a nossa liderança não tem condições de atender a todos. Porque você só quer a atenção da pastora e de um pastor. E os outros líderes? Não lhe basta? Você vai receber palavras de amor, de conforto e de carinho de cada um. E todos estão representando os nossos pastores. Porque a liderança é consagrada a fazer o ID, a levar palavras de amor, de carinho e de salvação a cada membro representado. Então, faça como Nicodemos. Receba neste momento as palavras que Jesus Cristo tem para lhe dizer. São palavras pessoais que vai fazer mudanças na sua vida. Somente você pode aceitá-la ou não. Somente eu posso aceitar as palavras do pregador para a minha vida ou me fazer de mudo, cego e surdo. Oremos. Senhor Deus e Pai, na Tua presença, Senhor, nós entregamos a vida do pregador nas Tuas mãos, ó Pai. Senhor, nos dá um coração de carne, Senhor. Retira, Senhor, esse coração de pedra, Senhor. Como os apóstolos, principalmente Pedro e Paulo, eram rudes, eram cruéis, eram homens que por qualquer momento, Senhor, poderiam transformar a sua vida em virtude da raiva, do seu temperamento, ó Pai. Mas Tu transformou, Senhor, a cada um em cada momento das suas vidas, ó Pai. Assim como eles, ó Pai, realiza em nós, Senhor, essa transformação, para que nós possamos Te louvar, Te adorar, Te engrandecer e liderar, Senhor, a Tua igreja nos Teus caminhos. Nos concede, Senhor, da Tua graça, da Tua paz, e abençoa o pregador, Senhor, para que ele também, Senhor, possa ser luz, possa ser pastor, Senhor, das Tuas ovelhas. É por Cristo e em Cristo que nós oramos agradecidos. Amém. Ouçamos a palavra do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus esteja com você. Abra sua Bíblia comigo em Atos, capítulo 19. E ali nós vamos encontrar uma história muito interessante sobre o início da igreja em Éfeso. Capítulo 19, versículos 1 a 10, nós vamos ler agora. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes?
ao que lhe responderam. Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: do batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que crescem naquele que vinha depois dele, a saber, Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes as mãos, Paulo, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde estava ousadamente dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo a todos os habitantes da Ásia, que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Essa é a história do início do Evangelho na cidade de Éfeso, que depois Timóteo vai ser pastor lá. E a gente pensar um pouquinho e ler um pouco a história da igreja primitiva é alguma coisa assim que impressiona muito e nos desafia sempre. Lucas, ao escrever esse livro, Atos dos Apóstolos, ele procurou conhecer os detalhes dos acontecimentos e também participou de algumas viagens de Paulo, o que fez de Lucas não apenas um escritor, um historiador, mas também alguém que vivenciou as experiências da igreja. Todos os apóstolos tiveram atuações fundamentais na construção de um novo tempo. Mesmo distante uns dos outros, mesmo diante de um império romano muito avassalador, com suas leis e perseguições, a igreja foi sendo instituída ali como um novo jeito de vida. O destaque de Paulo está no fato de que Lucas pôde acompanhá-lo nas suas viagens. E as cartas que Paulo escreveu serviram de base para a doutrina da igreja, mas não apenas Paulo escreveu cartas às igrejas. Temos cartas de Tiago, de João, de Pedro, de Judas, e temos também a carta aos Hebreus, cuja autoria ainda não é conhecida, mas reconhecidamente uma carta inspirada. Esse texto relata o início da igreja em Éfeso e o batismo que estava acontecendo ali, que era apenas em nome de João, ou batismo do arrependimento, que João Batista pregava. E aqui então aparece Paulo falando de batismo em nome de Jesus. Eles não sabiam ainda a história de Jesus. Talvez Apolo tenha passado por lá antes de conhecer Jesus também e pregava o batismo de João. E aquelas pessoas então, arrependendo-se dos seus pecados, foram batizadas. Mas quando Paulo chega, ele explica, e ali eles então são batizados, há imposição de mãos, e eles então recebem o dom do Espírito Santo, falam em línguas, profetizam. Há uma manifestação ali sobrenatural naquele início da igreja em Éfeso. Durante 3 meses, Paulo então prega na sinagoga. Ele vai para lá, ele ensina, procura persuadir seus ouvintes, falando de Jesus, falando que Jesus era o Messias prometido pelos profetas. Mas é assim, né? Nem todos creram. E alguns começaram a contestar. E começaram a falar mal do caminho. O caminho, essa expressão, né, se você vê na sua Bíblia, provavelmente está em letra maiúscula. O caminho era o nome dado à igreja de Jesus, aos seguidores, aos que iam pelo caminho do Messias, de Jesus, aqueles que o aceitavam, aqueles que se tornavam seus discípulos.
Então não havia nome de uma igreja, de uma denominação. Eles eram chamados, em Atos relata a primeira vez que eles foram chamados de cristãos, porque seguiam o Cristo, e aqui então há esse registro sobre o caminho, como eram conhecidos aqueles do caminho. A nossa formação humana, ela é constituída de várias fontes. Nós temos a questão biológica, a nossa chamada herança genética, o nosso DNA. Nós somos semelhantes aos nossos pais, avós, bisavós, há várias gerações. Essa é uma das fontes da nossa formação humana. Mas nós também temos uma formação cultural. A cultura, a nossa formação cultural, elas são os nossos costumes, a nossa língua. Por exemplo, nós que falamos português, se formos aprender uma língua como mandarim, né, que se fala na China, nós vamos ter dificuldades com muitas vogais, porque eles aprenderam, a constituição física deles foi se adaptando àquela cultura, aquele jeito de falar. Assim também algumas línguas tribais na África têm alguns sons guturais que nós não conseguimos reproduzir direito. Os americanos, os de fala inglesa, quando vêm para cá, têm dificuldade com o nosso não, são. Para eles não fica claro como eles devem fazer essa pronúncia. Então a cultura também nos molda, também nos forma, nos ajuda, além dessa questão da fala, comida, gosto, música, tudo isso daí ajuda a construir a nossa identidade, a nossa pessoa. Mas também nós somos frutos não só de influências internas, biológicas, externas, culturais, mas também por nossas escolhas. E essa é a parte mais complicada da coisa, né? São as nossas escolhas. Tudo isso é muito complexo. E nós não podemos reduzir a nossa formação humana de forma simplista. Não podemos simplesmente dizer, porque você é filho de fulano de tal, você é assim. Porque você nasceu em tal região, você é desse jeito. Nada é assim, simplista demais, né? Por exemplo, quando Jesus começa seu ministério, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, questionando a região como formadora de uma personalidade, de um caráter, mas a Jesus, além de ter uma herança cultural, ele tinha uma missão. E isso estava diretamente ligado ao Pai. Quando a gente olha, por exemplo, para Judas, Judas fez as suas escolhas. Ele escolheu trair Jesus. E depois ele não encontrou lugar de arrependimento. Por outro lado, Pedro negou a Jesus. Foi por escolha, foi por responsabilidade dele. Ele tinha acabado de dizer para Jesus que não faria isso, mas ele negou Jesus. E ele assumiu a sua responsabilidade, a sua vergonha, o seu erro, o seu pecado. E ele então buscou arrependimento, perdão, e encontrou em Jesus. Buscar o conhecimento, buscar a palavra, buscar o estudo da palavra é uma escolha e é uma responsabilidade. E eu quero falar um pouquinho sobre isso nesse momento. Os discípulos foram com Paulo quando ele os convida. Ele passou ali 3 meses conversando com eles nas sinagogas. E aí algumas pessoas não estavam contentes, estavam tentando dissuadir as palavras de Paulo, e ele então os convida para ir para uma escola, a escola de Tirano. Parece que ela é uma escola de filósofos, as pessoas estavam ali buscando conhecimento. Então, diante das tentativas dos judeus por não crerem, de interferir nessa implantação da igreja em Éfeso, Paulo então separa esses 12 para ensinar a eles as coisas do reino de Deus. O conceito de discipulado nos tempos de Jesus tinha a ver com o jeito de estudar. Além das escolas, né, tinha esse jeito de discípulo, de discipulado, em que havia um mestre e um ou mais discípulos que seguiam o mestre por onde ele fosse. Não era instituído como a nossa escola hoje, em que nós temos um professor, uma professora, temos as nossas carteiras, os nossos lugares de estudo,
e ali então o professor, a professora traz uma disciplina, um conteúdo, e nós vamos ali tentar estudar, aprender. Não, o discipulado tem muito mais a ver com vivência. Não se estuda simplesmente conteúdos para uma profissão, mas se estuda coisas da vida. E depois da morte e da ressurreição de Jesus, os agora chamados apóstolos, eles continuaram com essa ideia de discipulado. E isso tem muito mais a ver com o estilo de vida do que com a educação formal, com a escola, com a faculdade, né? Só que a referência para eles não era a biologia, a matemática, a língua, mas era Jesus. O estudo era os ensinamentos de Jesus, o mestre. O mestre não era o discipulador, mas sim Jesus. O discipulador, ele era um facilitador da aprendizagem. Em Éfeso, Paulo passa, é descrito ali como o maior tempo que ele passou em algum local nas suas viagens. Ele fica 3 meses ali na sinagoga, depois passa 2 anos ensinando diariamente ali na escola de Tirano aos seus discípulos, que provavelmente não ficou reduzido a 12 pessoas. Muitos outros foram para lá depois. Alguns escritos afirmam que a base da igreja foi solidamente construída ali em Éfeso, e a carta que ele escreve depois é considerada uma das cartas que trata de menos problemas na igreja. E ele tem tempo ali de pensar mais e trazer mais conhecimento de Deus, do reino, do que nas outras cartas. Carta aos Coríntios, por exemplo, ele trata de muitos problemas que estavam acontecendo ali. Provavelmente porque realmente não foi possível um tempo maior de discipulado. E é importante destacar que os discípulos foram com ele. Eu quero destacar isso. Havia um convite e houve uma resposta. Os discípulos, aqueles 12, poderiam não ter ido com Paulo, mas eles foram. Tomar decisões é alguma coisa muito comum para nós, mas tomar decisões acertadas nem sempre é muito fácil. Eles eram pessoas que levavam Deus a sério. Provavelmente, quando Apolo veio, e talvez tenha sido Apolo que os tenha batizado no batismo de João, eles queriam realmente, eles haviam se arrependido e queriam seguir, levar Deus a sério. E depois, então, eles estavam prontos, querendo continuar. Veio Paulo e os orientou a um passo a mais. Vamos continuar. Olha, João veio pregando o batismo do arrependimento e apontando para Jesus. Aquele que vem depois de mim é aquele que você deve seguir, porque ele é o Messias prometido. Eu sou a voz do que clama no deserto, dizia João. E aí então, Paulo dá esse novo ensinamento e eles recebem então o batismo de Jesus e o Espírito Santo. Então, nesse tempo, eles aprenderam diariamente o que precisavam ser como igreja. É como a gente costuma fazer referência. É muito importante o nosso estudo teológico. Eu passei 4 anos no seminário, foram anos preciosíssimos, aprendi muita coisa que é importante, que eu até hoje uso. Estrutura, metodologia, a importância de a gente compreender o contexto da Bíblia, do autor, conhecer um pouco as línguas nas quais a Bíblia foi escrita, o hebraico, o grego, o aramaico. Tudo isso daí são ferramentas importantes. Não podemos parar aí, porque não é o conteúdo teórico que muda a nossa vida. É a exposição disso na nossa vida, é a prática disso. E aí nós temos um texto em Hebreus que sempre me chama muita atenção quando eu penso nessa questão de discipulado, de seguir os ensinamentos de uma forma assim um pouco mais profunda, de você fundamentar a sua fé na palavra de Deus. O autor aos Hebreus, ele destaca que muitos de nós, pelo tempo que a gente tem no caminho, a gente já devia ser mestre. Olha, veja aqui o texto em Hebreus capítulo 12, Hebreus capítulo 5, versículo 12. Diz assim: pois com efeito,
Quando devia ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. O autor aos Hebreus está chamando a atenção pelo tempo que a gente teve, do dia que a gente teve o encontro com Jesus. Esses discípulos, então, eles foram batizados em nome de Jesus, e ali eles receberam o dom do Espírito Santo. E depois receberam o ensinamento de Paulo. Paulo, então, passa ali 2 anos ensinando as questões do reino, as questões do caminho. Então, voltando para aquela ideia da influência que nós recebemos na nossa formação e a necessidade que a gente tem de tomar decisões acertadas, alguns elementos são importantes que eu gostaria de considerar com você nesse momento. Eu não posso mudar minha genética, o meu DNA. Eu não posso mudar por mim mesmo. Hoje existe muita pesquisa sobre isso e algumas maravilhas e descobertas estão sendo muito importantes para a cura de enfermidades e tudo mais. Mas eu não posso mudar por mim mesmo o meu DNA. Eu posso ter vindo com alguma predisposição, chamada predisposição genética. Mas existem alguns procedimentos que podem evitar que surjam, por exemplo, certas doenças. Assisti há algum tempo um vídeo, inclusive recomendado pelo nosso querido presbítero Andrade, quando eu fiz a minha cirurgia cardíaca. Eu não, né? O médico fez a minha cirurgia cardíaca. E ele me mostrou um vídeo de médicos sul-africanos que eles tratavam dessas questões genéticas. E ele dizia assim, olha, você pode ter uma predisposição genética para questões de problemas do coração, infarto, coisas desse tipo. Mas se você tiver uma boa alimentação, exercícios físicos regulares, mudar os seus hábitos, você pode nunca ter essas doenças. Elas estão ali prontas para despertar. E aí o estresse, a má alimentação, o sedentarismo e coisas assim podem então fazer com que aquilo que está predeterminado na genética desencadeie então a enfermidade, a doença. Não é assim para todas as doenças, algumas outras podem surgir, estão ali e vão surgir, mas algumas podem ser evitadas com uma alimentação saudável e coisas desse tipo. Eu não posso mudar a cultura. A cultura tem coisas boas e coisas más. Coisas que nos fazem bem, coisas que nos fazem mal. É a cultura. E quando se fala de cultura, nós estamos falando de todos os nossos hábitos que são parecidos na região, no local onde nós moramos. No Brasil, por exemplo, é cultural se falar português. É cultural comer arroz e feijão. É cultural usar esse tipo de roupa. É cultural o nosso jeito, e aí nas regiões vamos ter um jeito diferente de falar algumas palavras que são típicas. Eu não posso mudar essas coisas, essa influência que teve na minha vida, principalmente na minha infância. O meu jeito de falar, eu nasci em São Paulo, por exemplo, o meu sotaque continua com algumas características lá de São Paulo. Quem nasceu aqui no Ceará, no Nordeste, tem outro jeito de falar. E aí, às vezes, eu, quando cheguei aqui, achava engraçado algumas palavras. E quando eu falava, as pessoas morriam de rir da minha forma de falar também, porque são formas diferentes. Eu não posso mudar isso daí, mas eu posso decidir buscar ajuda. Eu posso decidir estudar. Eu posso decidir tomar decisões importantes para a minha vida, principalmente com relação ao caminho. Buscar ajuda é alguma coisa muito importante para essa formação da minha maturidade, do meu caráter. O Evangelho não é uma escola pública ou particular. Por mais que às vezes na igreja e no seminário a gente tenha uma estrutura acadêmica parecida com a escola secular, o Evangelho não é assim.
uma faculdade onde eu adquiro conhecimento teórico e depois eu vou aplicar na execução de alguma atividade profissional, como professor, como historiador, como geógrafo, como médico, como psicólogo, coisas assim. O Evangelho é uma fonte para a vida. Todo estudo precisa ter uma aplicação prática na minha vida e na minha relação com o outro, e assim como também na minha relação com Deus. Ela precisa operar uma mudança de atitude, me ensinar a tomar decisões. A diferença que o Evangelho vai fazer nas nossas vidas não está na herança genética ou na herança cultural, que pode ter sido uma bênção na nossa vida, mas ela vai fazer diferença nas decisões que tomamos para ouvir o chamado de Deus para nós. Nós temos estudado esse ano sobre frutificar, e frutificar de forma que os frutos permaneçam. O discipulado cristão não é um bom modelo, mas é o modelo. Foi o modelo que Jesus usou para ensino e aprendizagem, para ser usado para a formação das nossas vidas. Essa semana nós estávamos estudando o encontro de Jesus com a samaritana. E Jesus ali naquele discipulado breve, ele fala de questões existenciais muito profundas. E não apenas de conhecimento das coisas, mas de aplicação para a vida. Esse texto que nós lemos de Hebreus, capítulo 5, versículo 12, ele faz um alerta muito importante ao discípulo de Jesus que parou no tempo, que acha que não está preparado, que ainda tem dúvidas, e ele chama aqui de dúvidas sobre princípios elementares dos oráculos de Deus. Frase bonita, né? Princípios básicos da vida cristã, que são os pilares da lei do Senhor, dos princípios do Senhor. Por exemplo, ensinos sobre arrependimento, batismo, fé. São ensinos que a gente devia já saber. Olha, você precisa se arrepender porque você é um pecador. Isso é básico, fundamental. Eu não preciso falar isso toda vez, né? Sobre fé. Tudo isso é uma questão de fé, de graça de Deus. Batismo. É assim, é desse jeito, é daquele jeito. Qual é o certo, qual é o errado? Por que eu tenho que fazer desse jeito e não daquele? Também sobre impor as mãos. Eu posso, não posso, quando posso? Os mortos vão ressuscitar, não vão? E o juízo eterno, vai ter, não vai ter? No fim vai ser todo mundo salvo, não vai? O autor aos Hebreus fala assim, olha, isso daí é princípio elementar, é básico. Não podemos ficar presos a isso, precisamos prosseguir. Porque senão nós vamos ficar como meninos precisando de leite. Já temos uma estatura, já temos um tempo, já temos uma vivência, mas ainda ficamos discutindo essas coisas. No corpo de Cristo, nós somos chamados a cooperar. O plano de Deus que nos convida a sermos parte desse plano, agora é plano nosso também. Nós fazemos parte dessa meta de Jesus de resgatar o ser humano para si. Assim nós precisamos aprender a pedir ajuda e a oferecer ajuda no que diz respeito ao discipulado. É importante, muito importante entender que nós nunca estamos totalmente preparados para as coisas do reino de Deus. Sempre nós vamos ter coisas para aprender. Sempre nós vamos ter coisas para ensinar. E é nessa troca que nós ganhamos. Quando nós entendemos que temos coisas para oferecer e coisas para receber. É importante também entender que temos um Deus de milagres. Um Deus que opera maravilhas. E que nos desafia a assumir a nossa responsabilidade do nosso aprendizado. Como diz um grande amigo, Jesus ele andou sobre as águas, mas normalmente ele usava os barcos. Deus vai te fazer lembrar através do Espírito Santo das coisas que você foi ensinado. Uma vez ou outra, talvez, ele possa fazer um milagre e te trazer um conhecimento que você não tem. Mas
O que a Bíblia nos ensina, o que Jesus nos ensina é que o Espírito Santo vai nos fazer lembrar. Ou seja, nós estudamos e ele vai nos fazer lembrar de tudo isso. Para concluir, o processo de ensino e de aprendizagem é uma mão de duas vias. É como se fosse uma moeda com dois lados distintos. Se o facilitador de um conteúdo não tiver interesse em ensinar, nenhum conteúdo será apresentado. Paulo se demonstrava alguém que tinha um coração sempre ardente pelo ensino. Ele vibrava com isso. Quando alguém estava com vontade de aprender, ele estava com vontade de ensinar. Estava pronto. Ele estava preso, algemado ali, numa situação incômoda demais. E as pessoas começavam a perguntar para ele sobre o caminho. E ele então tinha o maior prazer. Me lembro de um livro que eu li há muito tempo sobre Coríntios, que o autor falava, fazia referência a isso. Paulo ali algemado, de repente ele abaixava a cabeça, começava a orar, e os dois soldados ao lado dele perguntavam: que é isso? O que é que você está fazendo? E ele então via nisso uma oportunidade de ensinar. E nas suas cartas então ele faz saudação à guarda pretoriana, porque muitos encontraram Jesus com Paulo ali na prisão. Então veja, se o facilitador não tiver interesse, não tem ensinamento. E Paulo era alguém que estava sempre assim com muita vontade de fazer isso. Mas se o discípulo não quiser aprender, se ele não demonstrar esforço, se ele não tiver interesse, se ele não tiver dedicação, não vai ter aprendizado. Você pode estar lá na escola, o professor falando e você com fone de ouvido, ouvindo música, ouvindo outra coisa, jogando no celular, não tem aprendizado. Isso não aparece, como a gente costuma brincar, por osmose, né? O ensinamento entra pela pele e fica lá. É necessário dedicação. E tem coisas na palavra que a gente precisa se dedicar mais, principalmente para mudar a nossa vida. Nós temos estudado sobre o fruto do Espírito e a gente vê quantas coisas ali que a gente precisa ajustar ainda. É preciso de dedicação. Não só entender o que é, por exemplo, domínio próprio. A teoria é legal. Não é muito difícil de entender o que é domínio próprio, mas é preciso aplicar. E Paulo dedicou isso, então, ao discipulado. Ele dedicou aqueles 2 anos na formação daquela igreja. E o texto narra que houve muita mudança. Se você puder depois, faça a leitura do capítulo 19, nós lemos até o versículo 10, mas você leia até o final e veja que coisas incríveis aconteceram ali, que mudanças radicais aconteceram na vida daquelas pessoas na cidade de Éfeso. Assim, mestre e discípulo, alinhados em seguir a Jesus, deve dedicar-se a estudar a palavra para que possam moldar suas vidas ao caráter de Jesus, aos princípios do reino. Algumas pessoas acham que eu vou perder a minha identidade. Eu de vez em quando falo sobre isso. Pelo contrário, é aí que você vai ter identidade. Porque Jesus valoriza aquilo que somos e Ele então trabalha nisso para que sejamos realmente felizes, servidores, pessoas dedicadas, em paz com Deus, em paz com o próximo e em paz consigo mesmo. Que esse texto de Atos possa nos fazer pensar na importância que aquele povo deu ao ensino, ao aprendizado e ao ouvir a palavra de Deus para serem transformados por ela. Que Deus assim nos abençoe. Amém. A tua palavra foi lida, explanada, e agora nós temos que nos despedir. Mas quero lembrar algo muito importante que foi dito lá no início do nosso culto. Aprendei de mim. Não é o Samuel, mas Jesus Cristo que falou. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração.
Jesus Cristo não nos pede coisas fáceis. Não são fáceis. Mas também não nos pede nada impossível. Não são fáceis as palavras de Jesus Cristo. Não são. Porque aprender com Jesus Cristo a ser manso e humilde de coração e praticar, porque não adianta somente aprender, tem que praticar. É por isso que ele não nos pede nada impossível. Porque tudo que ele pede é possível. E ele diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Esse é o nosso ide. É o seu ide. O seu mundo começa a partir da soleira da sua porta. Em qualquer lugar que você esteja, é o seu mundo. Aproveite o momento e fale do amor e mostre o amor de Cristo na sua vida. Não tenha um coração de pedra. Não seja rebelde, não seja rude, não seja grosseiro. Seja como Jesus Cristo foi e é. Ele nos recebe com palavras de ânimo, de esperança. Assim como ele fez com Nicodemos. Saiu virtude de mim, ele diz. Porque uma mulher simplesmente pegou nas vestes dele. E ele nos dá a condição de nós estarmos na sua presença. E não foi fácil, porque para ele fazer isso ele teve que morrer e foi morte de cruz. E hoje nós temos um fardo leve. Pai, recebe a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado, Senhor Deus, pela proposta de Jesus em nos dar um fardo leve. Nos ajuda a compreender, Senhor Deus, a grandeza do Teu reino e ao mesmo tempo a leveza dele. Da mesma forma que o Senhor nos ajude a sermos discípulos com responsabilidade no aprendizado e na mudança naquilo que precisa. Nós buscamos assim ao Senhor em nome de Jesus. Amém. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações e o poder do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, irmãos e irmãs, e conosco permaneçam hoje e sempre. Amém. Até a próxima. Eu lhe agradeço pela sua companhia e agradeço ao Conselho da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Fortaleza pela oportunidade, mais uma vez, de estar dirigindo este culto. É uma igreja que eu amo de todo o meu coração. Ame a sua casa, ame a sua esposa, ame quem quer que você queira amar. Mas ame a sua igreja e seja submisso à sua liderança. Nas suas orações, ore também pela sua liderança. Até a próxima. Se Deus quiser, nós nos encontraremos e daremos aquele abraço. Todos vacinados, todos cheios de saúde. E na glória de Deus. Aqui na terra nós podemos viver essa glória. Até a próxima. Tenha um excelente dia. Que esse domingo tenha sido o ponto de partida para a sua vida
e uma nova vida, um novo viver. Tchau. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, para sempre exaltado